Vamos comentar rapidamente sobre algo de internet e redes, falando de uma figura do Gartner Group que já tem quase 20 anos, em que eles previam a supranet, né? Alguma coisa acima da internet, em que por meio do telefone, notem lá o tipo do telefone, as pessoas teriam uma rede de comunicação, existiria uma rede de troca de documentos, ali a PaperNet, uma rede de troca de máquinas, de informações de máquinas, que é a nossa internet das coisas hoje, transporte, internet, quer dizer, tudo integrado, né? Então isso hoje para nós é uma realidade. A internet de tudo é a internet na qual todos os dispositivos vão ter capacidade de se comunicar pela rede. Nós temos aqui uma fonte lá do Ivans, citando um relatório da Cisco, em que aproximadamente ali entre 2003 e 2010, na metade, já existiam mais dispositivos conectados do que pessoas no mundo. Isso hoje é uma realidade também, né? A gente tem um número enorme aí de máquinas, um número enorme de equipamentos conectados na rede, e todos esses equipamentos geram dados, geram situações de comunicação e problemas de segurança e de disponibilidade de informações. Hoje nós estamos vivendo algo que também tem uma previsão antiga aí, da ordem de 15 anos, em que nós teríamos um Anything Connection, né, a conexão de qualquer coisa, Anytime Connection, a qualquer tempo, Anyplace, a qualquer lugar. Tá? Então nós temos aí, se vocês olharem ali para o lado do Anything Connection, o Think to Think, né? A conexão de coisas para coisas. Então a gente nem sabe às vezes que as coisas estão conectadas, mas elas estão transferindo informações, né? Então é muito comum hoje você entrar num local, teu celular já se conecta com alguma coisa desse local, no carro, por exemplo, e já começa a fazer algum tipo de interação. Você nem controla isso, às vezes você não fica nem sabendo, se não for avisado, não é? Bom, isso implica em que nós tenhamos que fazer uma série de gestões. Vamos começar aqui com um exemplo antigo também de gestão cidadã de sítios web, em que deve existir uma preocupação das empresas com aquilo que é colocado nos sítios. Aqui tem um exemplo do Mercado Livre, algo que gerou um problema assim terrível, né? Foi muito comentado nas redes sociais, em que uma pessoa entrou lá e colocou um anúncio lá de venda de negros com diversas utilidades, um leilão a partir de R$ 1. E assim, quer dizer, totalmente inadequado, totalmente errado, mas difícil de gerenciar do ponto de vista de quem abre, né, um site, como no caso do Mercado Livre, aí, para que os outros coloquem informações lá dentro. Então vejam que mesmo nesses casos em que a informação não é tua, entre aspas, né, eles são responsáveis, mas a informação não era deles, mesmo assim eles são responsáveis e têm que gerenciar. Então a nossa questão toda, e na ótica aí de LGPD, é que as empresas têm que gerenciar o comportamento, têm que ter políticas aí para o comportamento, né? Então, para isso que a gente vai falar rapidamente aí de algumas questões de rede e algumas questões de segurança para introduzir esse assunto por meio dessa sequência de slides. Primeiro temos que falar um pouquinho de transações seguras. A internet foi feita numa época em que não existia uma transação segura, porque a própria rede era a segurança, né? Quer dizer, ninguém tinha rede. Depois que ela virou uma rede pública, começou-se a pensar numa série de mecanismos aí para dar segurança para a rede. O navegador de um computador cliente querendo fazer uma comunicação com o servidor de forma segura precisa de um mecanismo para fazer isso. Então, hoje a gente usa muito o chamado HTTPS, em que o S é o socket lá da segurança, né? A camada de segurança. Entre o cliente e o servidor existe um protocolo em que o cliente se identifica, o servidor se identifica, envia um certificado para dizer que ele é um servidor registrado, conhecido, e termina essa primeira parte da mensagem de identificação, né? Esse primeiro handshake, aí, primeiro aperto de mãos. Depois o cliente envia se tiver certificados, e certificados são gerados ou permitem a geração de chaves, e
e termina a identificação do cliente quanto à possibilidade de uso de certificados. Depois, entra-se numa fase de estabelecer, né, uma especificação para a cifragem, para a codificação que vai existir, e a partir dali, essas comunicações elas vão ser criptografadas. Então, em linhas assim bem genéricas, essas fases fazem ou permitem com que nós tenhamos uma comunicação segura entre um cliente e um servidor. O problema é que esse mecanismo ele prevê que o servidor deve ser conhecido, e para ser conhecido ele tem que ter um registro numa autoridade de certificação, uma autoridade que funciona como se fosse um cartório e que ela garante que aquele servidor é aquele servidor mesmo. E nem todos os servidores têm esse registro. Então aí tem um exemplo, né, de tentativa de acesso lá no ITI-GovBR, que é o Instituto de Tecnologia de Informação do Governo, e o Brasil costuma utilizar chaves e servidores que são somente conhecidos nacionalmente, de forma que quando você entra com um browser que é construído para funcionar no mundo todo e que utiliza autoridades internacionais de certificação, você recebe esse tipo de alerta. Isso não significa que a tua comunicação ela não está dentro de um padrão de segurança criptografado, dentro de um padrão de segurança relativamente adequado para o uso da internet. Significa que o servidor não é conhecido. Então, se a gente olhar ali o visualizador de certificados disponível nesse caso aí dentro do navegador da Mozilla, o Firefox, ele dá algumas informações para a gente desse local, desse servidor que está sendo tentado um acesso. Então ele diz ali qual é o nome, qual é a empresa, qual é o nome comum, né? Então aqui uma autoridade certificadora do SERP, o Serviço Federal de Processamento de Dados, a unidade organizacional, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, quer dizer, ele tem toda uma indicação de organismos sólidos aí, e validade do certificado, as chaves ali, as assinaturas, conforme os algoritmos que foram utilizados ali, por exemplo, a SH256, que você pode conferir, mas assim, isso garante o quê? Isso garante que existe esse local e que ele de fato está usando um mecanismo de segurança. O problema é que você pode não conhecer essa autoridade certificadora, não é? E aí você tem mensagens em que você é obrigado a informar o browser se você quer voltar, se você quer deixar de usar esse site ou se você vai aceitar o risco e continuar. Mas que risco é esse? O risco é que esse servidor não seja de fato o servidor que ele diz que é. O risco é que, por ele não ser reconhecido por uma autoridade certificadora internacional, uma espécie de cartório internacional, ele de fato não seja aquele site, aí você pode estar fornecendo informações, trafegando informações eventualmente confidenciais, com um servidor que, na verdade, não é quem ele está dizendo que é. Né? Então, do ponto de vista de certificados, os navegadores já vêm com uma série de autoridades de certificação que são conhecidas e que são usadas para essa comunicação. Então, quando ele não conhece, é que ele apresenta essa mensagem. A gente pode olhar os certificados do navegador, conforme os protocolos que ele utiliza, dependendo do navegador as telas são diferentes. Mas quando você olha para os certificados, você vê que a maioria dos certificados eles são voltados realmente a entidades internacionais. Essas entidades, obviamente, elas cobram algum valor para fazer esse tipo de certificação. A CertSign, a última vez que eu vi, cobrava aí na faixa de uns $500 para fazer o registro e mais uma taxa anual lá para mantê-lo, né? Ele tem um período de validade.
E a ideia é que para fazer esse registro, a pessoa responsável pela empresa tem que assinar uma série de documentos, os documentos têm que ser enviados para lá, ou seja, você tem que provar que você realmente é aquela empresa, que ela existe, que existe um responsável, né? Para que em caso de problemas você possa recorrer e principalmente para garantir que aquilo de fato é quem diz ser, né? Então, no gerenciador lá de certificados, a gente pode olhar quais são os certificados que estão disponíveis ou que foram autorizados pelo usuário. Vamos fazer olharem aí na última linha ali, né? Está escrito lá asterisco FPRBR, uma certificação lá da Rede Nacional de Pesquisa, um servidor CCE, o FPRBR, porta 443. E eu tenho esse site como sendo um site em que eu informei para o meu navegador que eu quero que ele aceite como seguras as comunicações, para não ter que toda hora ali, né, ficar dizendo, explicando para ele que eu confio nesse site. Então, o usuário sempre tem a possibilidade de, para alguns sites internos da organização, ou sites que ele conhece de fato, confia, ele colocar essa certificação como válida. Qual o problema? O problema é que, ao você fazer isso, e como isso não é algo que fica muito evidente para os usuários, nada impede que você rode um script na máquina que registre nos browsers, nos navegadores que estão instalados, sites como sendo seguros e que daí não vai aparecer essa pergunta para o usuário, né? E que na verdade não são. Então vejam que se por um lado existe forma de garantir segurança, por outro lado sempre existe uma forma, e ela é sempre buscada, de burlar essa segurança. O que é essa autoridade de certificação, né? É uma autoridade que emite os certificados digitais, então o SSL, que é parecido com um cartório, como nós já havíamos comentado, né? Então, a garantia que se tem de usar só esse tipo de certificado é que, de fato, as empresas que estão cadastradas lá cadastraram uma série de documentos e são, de fato, empresas válidas, né? Não são empresas falsas. A regra geral, então, é que quando uma requisição de registro de certificado é gerado, o certificado é enviado para essa autoridade certificadora, ela confere os dados e gera um arquivo assinado com a chave privada dessa autoridade, e o arquivo é enviado ao solicitante, que passa a ter um certificado registrado na autoridade certificadora. Então, quando um cliente fizer uma consulta, ele vai consultar a autoridade certificadora com aquele certificado vindo lá do servidor, e ela vai dizer, não, realmente esse aí é o servidor das lojas americanas, pode comprar tranquilo, né? Para evitar problemas. Então a ideia toda é que você tenha esse tipo de mecanismo de segurança para garantir suas transações seguras na internet. Notem que nós não estamos nem falando aqui de transações inseguras, né? Aquelas que ocorrem em texto aberto, porque está se assumindo que esse tipo de transação hoje em dia ela não é desejável. Então, no momento lá, né, que o servidor disponibiliza ao cliente as informações, a chave pública da autoridade certificadora, ele dá as informações para que o cliente consulte a autoridade, e se o cliente reconhecer esses dados, ele aceita o servidor como seguro, e caso contrário, ele emite alerta. Então, é nesse momento que entra aquilo que eu comentei há pouco, de eu ter, por exemplo, registrado o site lá do CCL FPRBR, ou então Centro de Computação Eletrônica, que hoje é a GTIC, mas esse servidor como confiável, porque eu acredito nas mensagens que ele está certificando. E aí também que entra um problema de você eventualmente cadastrar, ou por uma falha do usuário, ou por algum script malicioso, você cadastrar sites como sendo confiáveis, quando na verdade eles não são. Tá? Então, quando ocorrer essa troca de chaves, o que se espera é uma garantia de comunicação segura. Esse é o objetivo de que isso aconteça. Bom, e aí a gente tem lá uma série de mensagens, né, que ocorrem
quando o servidor não está registrado, ou quando, embora registrado um servidor válido, você recebe uma mensagem de um servidor inválido. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de mensagens que o usuário pode receber. E aí fica sempre no usuário, principalmente quando você está entrando num local que você não conhece, aquela dúvida, né? Esse local de fato é confiável ou é um problema? Nós temos muito problema disso, por exemplo, aqui na universidade, quando nós temos aí professores que vêm de fora, ou então algum professor com o que você faz contato no exterior, ou os alunos novos, né, que têm que acessar algum serviço da universidade e que no primeiro momento de acesso recebem esse tipo de mensagem, porque a gente não tem aí uma assinatura de unidade certificadora internacional. E aí a gente passa a falar então da questão da segurança. Antes de falar de questões mais delicadas de segurança, a gente tem que ter ideia de que muitos problemas de segurança, na verdade, eles são devidos a mau uso, né? E a gente precisa, às vezes, de informações para que a gente possa ter um melhor domínio aí das tecnologias que a gente está utilizando. Uma fonte fantástica de informações confiáveis que nós temos é o CERT-BR. O CERT é o Centro de Estudos de Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança do Brasil. Tá? Eles têm uma cartilha, e essa cartilha, eu vou explorar rapidamente aqui algumas situações delas, em que eles colocam lá questões de segurança na internet, de golpes, de ataques, né, que hoje devem ser do conhecimento de qualquer pessoa que está envolvida aí com, de alguma forma, a administração de empresas digitais. Porque esses problemas são problemas que permeiam as tecnologias que permitem o suporte a tais empresas, né? Então a gente começa lá extraindo daquela cartilha lá do comitê gestor lá da internet, do CERT-BR, a questão de golpes na internet, né, que tem bastante a ver às vezes com essa situação que foi comentada há pouco, né, de você usar servidores não confiáveis, ou de você estando com aquela sensação de que você está conectado com um servidor que é confiável, você, na verdade, está fornecendo dados para outros locais. Então, a questão aí de golpes na internet passa, por exemplo, aí por furtos de identidade, né? Quando uma pessoa se faz passar por outra. Então, notem que quando a gente faz a comunicação com empresas, as empresas elas estão, por si só, ali, às vezes já certificadas, né? Já estão identificadas nas unidades cartoriais aí de certificação, mas as pessoas não necessariamente. Então, às vezes, mesmo quando você está se comunicando com outra pessoa pela internet e você não sabe se aquela pessoa de fato é a pessoa que ela diz ser, né? Então, existe aí essa questão de furto de identidades. Eu posso pegar um link, um site, um e-mail, alguma informação de uma pessoa, pode ser física ou pode ser jurídica, e posso me passar por ela, né? Eu posso falsificar essa identidade. Então, por isso, a gente tem que ter um conhecimento mínimo aí de como funciona. Outra questão é a fraude de antecipação de recursos, né? Que por meio de recebimento aí de mensagens ou acesso a um site fraudulento, a pessoa é envolvida em algum tipo de situação histórica mirabolante, né? Isso é muito comum por e-mail. Você recebe um e-mail lá dizendo que você foi sorteado para receber uma herança de 2 milhões de euros e você tem que fornecer algumas informações, né? Então, bem, isso daí meio que tem um cheirinho de golpe, assim, né? Mas também não é incomum aí cupons de desconto, ofertas, né? Às vezes coincide com um site que você tem, sei lá, você, por exemplo, usa lá um cartão de crédito que tem uma determinada vantagem, e o golpe é justamente em cima dessa vantagem. Você acha que é uma informação da tua administradora de cartão de crédito, dizendo que você tem lá 15% de desconto se você clicar no link abaixo, e você acaba clicando às vezes, né?
Outro tipo de golpe que existe é o phishing, né, que é a obtenção de dados financeiros, dados pessoais do usuário, por exemplo, por meio de páginas falsas, né? Até algum tempo, por exemplo, na nossa universidade, era extremamente comum você receber uma informação de que você precisava atualizar os dados. E muitas pessoas acabaram clicando lá em alguns sites e atualizando dados, fornecendo uma série de informações, e aquilo não era verdade, né? Então, isso é comum aí em termos de dados bancários, dados de cartão de crédito. Quando é época de entrega de imposto de renda, o pessoal manda dizendo que a Receita Federal pediu suas informações. Hoje é muito comum as pessoas comprarem na internet, então o pessoal manda lá links dizendo que, olha, Casas Bahia ou correios.com.br quer que você atualize os seus dados, e a pessoa acaba sendo submetida aí a algum tipo de golpe, né? Um outro golpe é o farming, né, que é um tipo de phishing que envolve a redireção do usuário para sites falsos por meio de alterações do serviço de registro de nomes. E aí que entra a questão da unidade certificadora, né, porque se você trocar a máquina, ela não estiver registrada, ela estiver fora daquele domínio, em princípio a unidade certificadora não vai reconhecer aquela máquina, mesmo que tenha sido copiado algum tipo de certificado público, e não vai casar as informações, vai aparecer um alerta para você, né? Mas existem formas aí de burlar uma série de sistemas, né? O DNS é hierárquico, né? Existe uma série de servidores que são chamados servidores DNS raiz, e depois os servidores dos domínios específicos .com, .edus, .diretos que existem, e os servidores depois dos países, né? E o problema é que na internet ninguém sabe quem é você, né? Você só sabe que é um site. Então, por exemplo, se digita lá www.microsoft.com, você espera estar usando o site da Microsoft. Mas se alguém redirecionar o site da Microsoft para um outro site, né, e quando você pede para acessar esse site vem o IP de uma outra máquina, você pode estar entrando aí num local completamente diferente, né? Existe uma forma de você descobrir pelo DNS quem é o IP da máquina, né? Então aqui um exemplo, existem vários na internet, né? O meu endereço ip.com, ele permite que você, dado um domínio, descubra qual é o IP do site, mas isso é o que está registrado, não necessariamente é o site que você está acessando, mas é uma forma, né, de você ter uma ideia do que está acontecendo. Agora notem que, novamente, como foi comentado há pouco, isso é uma informação um pouco mais técnica, não é? E aí o gestor, ele não necessariamente tem essa informação técnica, né? Ele até sabe às vezes que isso existe, mas não é nem atribuição dele ficar fazendo esses testes. Por outro lado, ele tem que conhecer que isso existe, ele tem que saber que esse problema existe, porque ele tem que investir em mecanismos de segurança, em equipes de segurança, né? E ele tem que saber justificar os gastos para isso. Que tipos de ataques aí a gente tem na internet que vem lá daquela cartilha citada? Por exemplo, o ataque de varredura, né, o ataque de scan, em que se efetuam buscas em redes com o objetivo de identificar quais são os serviços disponíveis, os computadores disponíveis, né, as informações que estão disponíveis, né? Então, o scan literalmente é um scan como se fosse colocar um scanner no papel e tirar todas as informações que estão dentro dele, né? A ideia aí é você descobrir tudo que está disponível na rede. E estando disponível, depois você pode tentar acessar. Se estiver sem senha, ou se estiver com uma senha fraca, ou se estiver com uma senha padrão, ou se tiver compartilhado com um certo grupo de usuários do qual você conseguiu se passar por um deles, você consegue acesso a esses recursos. Também existe aí para isso, e as equipes que trabalham com redes têm um domínio bastante grande com isso, mas existem testes públicos que você pode fazer, em que você pega um IP e manda testar quais são as portas que estão disponíveis, né? As portas são os locais onde os serviços
internet estão disponíveis dentro de um computador, né? Elas são padronizadas até o número 1024 e outras que estão acima desse número, elas são conhecidas, né? Então, abaixo ali, por exemplo, tem algumas delas, né? O POP3 lá, o 110, o HTTP que a gente usa bastante quando navega na internet, em geral é a porta 80 e assim por diante, né? Então ali foi testado um servidor e foi perguntado para ele, a porta 21 está aberta? Sim ou não? O que é a porta 21? A porta 21 é a porta do FTP, do File Transfer Protocol, ou seja, do protocolo de transferência de arquivos. Então, transferir um arquivo para uma máquina é uma forma de você colocar um código malicioso dentro da máquina. Se depois você vai ou não conseguir executar esse código, ou se a máquina tem ou não algum antivírus, alguma coisa que pega esse código, é uma outra questão. Mas um primeiro ponto é que se você consegue colocar um código dentro de uma máquina, você já tem ali uma porta de entrada para um problema, né? Então, a questão das portas que estão disponíveis, ela é bastante crítica, né? Também tem que ser gerenciada. Ainda em ataques na internet, a gente tem a questão da falsificação de e-mail, né, que é chamada de e-mail spoofing, em que se altera campos de cabeçalho de um e-mail, por exemplo, de forma a parecer que ele foi enviado de uma determinada pessoa ou por um determinado local, e quando na verdade aquilo ali foi enviado de uma outra forma. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu de olhar lá no campo de cabeçalho e ver que eu mesmo me enviei aquela mensagem, né? Quando você olha lá no D, apareceu o meu e-mail. Eu falei, opa, mas espera aí, por que eu mesmo mandei um e-mail para mim mesmo com esse texto? Então existem ali uma série de problemas, né, que de fato têm que ser combatidos com conscientização de usuários. E a mais clara é essa: receber um e-mail estranho, alguma coisa em que você não confia, procure o teu suporte técnico. Não saia clicando no e-mail, não saia distribuindo esse e-mail, porque pode ser um problema. Ainda do ponto de vista de ataques na internet, a gente tem o sniffing, que é a interceptação do tráfego, né? Quando você consegue ler o que está acontecendo dentro da rede, captar os pacotes, interpretar os pacotes de comunicação e, eventualmente, até fazer uma alteração desses pacotes, de algum conteúdo deles, né? O simples fato de você poder ver o que está acontecendo numa rede já pode ser um grande problema. Outro ataque que é bastante conhecido é o ataque chamado de força bruta, né? Que normalmente é utilizado para, por uma questão de tentativa e erro, tentar descobrir a combinação nome de usuário e senha para poder ter acesso a algum tipo de serviço. Por isso é que se recomenda que você use uma senha dita forte, né? Aquela senha com combinação de letras, de números, de caracteres diversos, que vão fazer com que o ataque de força bruta fique menos possível de acontecer. Ele não impede, né? Mas se você usar coisas mais óbvias, as coisas mais óbvias são as primeiras coisas a serem testadas, né? Então aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, pode estar no topo da lista para ser testada, enquanto os nomes, né, que são obtidos ali por engenharia social, por exemplo, testar lá para a senha do usuário o nome do filho, o nome da mulher, data de nascimento do pai ou da mãe ou dele, também são técnicas bastante comuns. Então, por isso essa questão aí, e que também tem a ver com conscientização da questão de senhas fortes. Outra questão é a desfiguração da página, o defacement, né? O defacement ou pichação é uma técnica que consiste em a pessoa ter acesso ao site onde são publicadas as páginas web e alterar de alguma forma, né? Esse defacement normalmente ele tem o ar de pichação, ou seja, ele não tem uma finalidade normalmente de você fazer com que a partir dali a pessoa seja redirecionada para outro local ou de pegar as informações da pessoa. O objetivo realmente é de pichar. Aqui a gente tem um exemplo, página da Universidade Federal do Paraná em 2006, em que ela sofreu um ataque de defacement. Não foi a primeira vez.
E não, obviamente, a nossa universidade também não foi a única a ser atacada. Quem tem página na internet, né, todas as empresas estão sujeitas a, e essa aí, na época, foi uma situação que aconteceu, né, que teve que ser depois resolvida. Então vejam que a ideia aqui não é a ideia de capturar informações de usuários, a ideia aqui é simplesmente de pichar mesmo, de colocar alguma informação que não tem nada a ver ali com aquela página. Qual o problema disso para a imagem da empresa? Né? Imagine um banco, por exemplo, em que você vai acessar teu banco lá de manhã para fazer uma transação e tem alguma coisa assim estranha lá no site. Imediatamente você vai ficar preocupado com o que aconteceu com tua conta. Né? Então, vejam que, embora o defacement ele tenha assim uma situação que é vexatória só para a empresa, ela pode ter também alguns prejuízos aí estratégicos, econômicos em algumas situações, né? Então, mais um problema aí, e esse é um problema já mais técnico, né? Outro tipo de ataque que existe na internet, é um ataque bastante comum, é o ataque de negação de serviço, né? O Denial of Service, o DOS, ou então o Distributed Denial of Service, que é o DDoS, em que você dispara acessos de requisição válidos para um servidor milhões de vezes em intervalos de tempo bastante curtos. Né? Então, assim, por exemplo, eu entro lá na página do vestibular da universidade, quando ele está para ser divulgado, a resposta é lenta, né? Porque tem milhares de pessoas, milhares de famílias fazendo acesso, milhares de curiosos fazendo acesso, e o servidor tem que atender todos. Então ele vai enfileirando os pedidos e vai atendendo na medida do possível. Então você nota que a resposta do site não é imediata, ela demora um pouquinho. Às vezes dá uma mensagem dizendo que ele está ocupado, aí você tenta de novo e consegue a informação. O DOS ele se baseia nisso, né? Então se você pegar um determinado servidor que foi configurado para atender ou que tem capacidade técnica para atender, por exemplo, lá um determinado número de usuários dentro de um intervalo de tempo, vamos supor que ele consiga atender 100 mil requisições por minuto, e você mandar 1 milhão de requisições naquele minuto para ele, ele não vai conseguir atender e ele vai gastar os recursos dele tentando atender esse 1 milhão de requisições e, de certa forma, ele meio que se perde, né? Ele não tem recurso suficiente para fazer aquele atendimento. Todas as pessoas que vierem a fazer algum tipo de acesso vão receber a mensagem de que aquele servidor está ocupado e não pode atender, né? Então você acaba tirando do ar alguns tipos de serviço quando você faz esse tipo de ataque. Então esse é um ataque que, na verdade, é assim, ele não visa tirar dados e ele não visa fazer uma pichação, embora também seja uma situação vexatória, teu site está fora do ar, mas a ideia aqui é simplesmente tirar do ar o teu serviço, né? Sumir com o teu serviço da rede. Outra questão, e aí uma questão muito séria, é a questão dos códigos maliciosos, né? Começando aí com o vírus, que é um programa, uma parte de um programa de computador, que se propaga levando cópias aí dele para outros programas, né? Os vírus, então, eles podem se propagar de várias formas. Uma forma bastante comum que a gente tem hoje em função da internet é por e-mail, né? Você recebe um anexo, né? Veja aqui aquela foto daquela situação que você sempre quis ver, veja aqui aquele vídeo daquele problema que aconteceu, e quando a pessoa clica ou quando ela abre um documento do Word, um documento do Excel, por exemplo, ela pode estar inserindo dentro da máquina algum tipo de código malicioso, né? Pode ser na forma de script, que também pode ser aí dentro de um e-mail ou dentro de uma página web, quando você faz o acesso, quando você confirma alguma coisa, quando você pede para executar alguma coisa, você executa esse script e ele faz algo que não deveria. Pode ser por uma linguagem de macro, né? Daí ele estaria contido principalmente aí dentro dos produtos da Microsoft, que tem lá um código, né, dentro dele chamado de VBA, que é o Visual Basic for Application, que permite que você automatize uma série de processos, uma série de
de tarefas, né, dentro desses programas, e ele é usado daí para executar algum código que não deveria executar. E existe o vírus de telefone celular, o vírus que se propaga aí de um celular para outro por meio do Bluetooth, hoje bastante comum, em geral ligado dentro dos equipamentos, ou de mensagens lá tipo MMS, né? Então, quer dizer, quando você se conecta na rede, você está sujeito a problemas, né? E o pessoal explora todas as possibilidades possíveis. Outro tipo de código malicioso é o Worm, né, que é um programa capaz de se propagar automaticamente aí pelas redes e que vai enviando, né, cópias dele para vários computadores que estejam conectados na rede, sempre são vários. O Boot e o Bootnet, que são programas que têm mecanismos de comunicação que permite que ele seja controlado remotamente. E aí você tem uma série de problemas também, porque normalmente a existência desse tipo de código ela está ligada ao fato de que a pessoa quer assumir a tua máquina ou para capturar informações, mesmo que seja só monitorar, sem necessariamente usar naquele momento, ou para tomar conta mesmo da tua máquina, executar algum tipo de operação danosa, né? E, eventualmente até tomar conta de todos os teus arquivos e depois cobrar uma espécie de resgate aí para que você tenha acesso novamente às tuas informações, né? As informações que já são suas mesmo, né? O spyware, que é um programa que foi instalado na tua máquina, parecido lá com o boot, para monitorar as tuas atividades e enviar essas informações aí para terceiros, que tem objetivo específico daí de captura das informações, né? Quando você digita lá os teus para usuário e senha, quando você faz acesso a determinados sites, determinadas transações, ele está lá monitorando isso e enviando essas informações para alguém. O backdoor, que é um programa que permite o retorno, né, de uma pessoa não autorizada para dentro do teu computador, né? Isso já foi documentado, inclusive, em pessoas aí que fazem aquisição de software pirata e que é disponibilizado na internet lá uma determinada cópia, uma determinada chave, mas aquele software tem um backdoor, quer dizer, a pessoa consegue entrar dentro da tua máquina se ela te identificar na rede, né? O Trojan, que é um cavalo de Troia, né? Quer dizer, um programa em que, além de executar aquelas funções para as quais ele foi projetado, ele também executa outras funções, em geral funções maliciosas, instalação de vírus, abertura de portas que permitem acesso à máquina, instalação de spywares, né? Isso também é relacionado hoje com softwares que são baixados na internet, principalmente softwares piratas, né? Aqueles softwares que o usuário, ao invés de comprar o original, acaba baixando um que ele não sabe se é original ou não e tem alguma coisa embutida ali dentro. Ou pode ter, né? O Rootkit, que é um programa, ou um conjunto de programas, de técnicas que permite esconder um determinado invasor dentro de um código em um computador que está comprometido, permitindo que a qualquer momento ele possa entrar, tomar conta das informações, tomar conta aí dos conteúdos, né? Nem sempre essas situações são simples de retirar de dentro da máquina, nem sempre são simples também de detectar e às vezes até esse tipo de situação ele impede que você instale um mecanismo de segurança, né? Por exemplo, você tenta instalar um antivírus, ele não deixa, né? Porque ele sabe que o antivírus é contra ele. Bom, aqui tem um resuminho desses códigos maliciosos que a gente falou, né, até esse momento. Se vocês notarem aqui, a gente tem ali recebido por e-mail, baixado de sites da internet, compartilhamento de arquivos, uso de mídias removíveis infectadas, mesma coisa baixar arquivos, né, infectados, redes sociais e mensagens instantâneas. O primeiro ali é recebido automaticamente pela rede, os dois últimos são inserido por um invasor e ação de outro código malicioso. Vocês olharem para os que estão destacados em vermelho, vocês vão ver que esses basicamente são responsabilidade do usuário. Por isso que a gente começou falando da importância aí de treinamento, de verba, de
para treinamento, conscientização de usuários, políticas de segurança, políticas de senha, políticas de uso de equipamentos, o que pode e o que não pode fazer. Por isso que a gente tem distinções, né? Tem empresas que a gente vai que você tenta entrar lá na rede de internet deles e não consegue. Não, daqui você não pode ter acesso, só as pessoas da casa que usam. Tem empresas que você vai que você não consegue usar o teu dispositivo, né? Aquela história do Bring Your Own Device, né? O BYOD, não é disponível para evitar problemas. Tem empresas em que você chega e conecta teu equipamento e usa. Na universidade hoje, por exemplo, para você conectar um equipamento próprio na rede física, o MAC address, né, o endereço da placa de rede dele tem que estar cadastrado, senão você não consegue navegar. Na internet sem fio, você se conecta normalmente usando o teu usuário, que é um usuário cadastrado, né, na universidade. Quer dizer, existe um mínimo de segurança de acesso ali para garantir que só as pessoas no ambiente tenham acesso ao ambiente em si, né? E quanto mais dura essa política, às vezes mais difícil para você fazer conexão, principalmente quando você recebe um visitante, quando você tem acesso ali de um cliente que não faz parte ainda da tua organização. Porém, você garante a segurança, né? Então vejam que é um equilíbrio delicado, né? Se de um lado você abrir tudo, fica bom para todo mundo usar, mas fica fácil de você ter problemas. E por outro lado, se você fechar tudo, fica mais difícil de utilizar. Então você tem que buscar um equilíbrio, e esse equilíbrio normalmente vem primeiramente a partir da conscientização das pessoas todas que são usuários da tua rede, quer dizer, não só o pessoal técnico, né? O pessoal não técnico tem que ter acesso a essas informações também para poder compartilhar essa cultura de segurança. Principalmente em função de dispositivos móveis, né? Então hoje a gente tem grande quantidade de informações pessoais armazenadas nesses dispositivos, nos nossos celulares, nos nossos tablets, notebooks, e com maior possibilidade aí de perda, de furto, grande quantidade de aplicações que são desenvolvidas por terceiros, dos quais a gente não sabe nada. Você simplesmente entra lá no local e baixa um aplicativo, instala um aplicativo, começa a usar um aplicativo, né? Grande rapidez na substituição de modelos. Muitas pessoas que trocam de equipamento não se preocupam em retirar os dados que elas tinham nesse equipamento antes de trocar. Então, esses dados ficam disponíveis, né? Então tem uma série de problemas derivados aí que são problemas mais culturais do que tecnológicos. Outra questão que está muito em voga hoje aí, que a gente tem que também comentar, são a questão das redes industriais. Por quê? Porque os níveis de automatização são crescentes, né? Então nós temos lá desde interfaces que são interfaces de operação interna das indústrias, até comunicação de equipamentos, de máquinas, de robôs dentro do ambiente industrial. E isso acaba indo para os níveis de controle, né? Para os níveis de gerenciamento operacional e estratégico das organizações, né? Você acaba integrando os teus sistemas comerciais, os teus sistemas de venda, de manufatura, com os teus sistemas de produção. Então, no nível de controle central, por exemplo, você tem as tarefas de gestão, né? O armazenamento de dados, dos processos, a apresentação disso, né? Em forma de relatórios e gráficos, o processamento dos dados para envio aos sistemas empresariais. Então, você tem ali uma conexão entre o sistema empresarial e a tua indústria. E se algo afetar o teu sistema empresarial, pode passar para a tua indústria. No nível de célula, a gente tem os processos mais autônomos, né, para tarefas que normalmente são ligadas mais para automação, né, ligação de robôs, equipamentos de observação, de monitoria, de levantamento de dados. No nível de campo, né, a gente tem a ligação entre os dispositivos diversos que efetuam medições, que efetuam a sinalização das condições de operação,
as pequenas quantidades de dado trafegando, a comunicação normalmente hierarquizada, geralmente dispositivos escravos que são comandados por um dispositivo mestre que sinaliza ou que se comunica com outro objeto de controle. Então, o nível mais básico, né, é o nível onde efetivamente as informações são informações mais de controle do dispositivo, que atuam basicamente lá no nível de atuadores e sensores, né, em que você tem uma quantidade de dados pequena, mas com um alto tráfego e um tempo de resposta rápido para controle de processo industrial, por exemplo. Uma das redes que é utilizada nesse ambiente é chamada de Profibus, né, é uma rede de processos de campo, que é uma rede elétrica que pode ser implementada aí com cabos de cobre, de fibra óptica, etc., com uma velocidade que vai de alguns kilobits por segundo até uns 12 megabits por segundo, e uma quantidade de estações aí relativamente pequena, né? Então, é uma rede que, na verdade, ela é mais voltada para a parte de automação mesmo. Os protocolos que são utilizados dentro dessa rede são protocolos, assim como todos os protocolos da internet, padronizados, ou seja, para você poder assumir o controle de um equipamento, basta que você conheça o código de controle desse equipamento. Notar que nesse ambiente, nesse nível de controle, você não está falando de usuário e senha, você está falando de uma mensagem de controle do equipamento. Então, se, por exemplo, um hacker consegue entrar dentro de uma indústria, né, dentro de uma rede de um industrial, e assumir o controle de um robô que faz a produção de algum tipo de equipamento, ele pode simplesmente trocar as mensagens que são seguidas pelo robô para o controle dele e danificar completamente a produção ou paralisar a produção, né? Porque aqui não tem nenhuma validação do controle, ou se tem, ela é bastante precária. A automação da fábrica, né, usada aí na fabricação então de objetos, tem dentro dela uma série de informações que entram e que saem, que normalmente são variáveis discretas, do tipo ative e desative, né, ligue e desligue, que não precisam de grande monitoração de segurança, porque são ambientes bastante pequenos e restritos. E os processos tendem a ser extremamente rápidos, então você tem uma rede rápida que não se preocupa muito com validação do usuário e senha, né? Ela se preocupa com as mensagens, ela troca mensagens entre diversas operações. Na automação de processos, em que, por exemplo, você está produzindo mercadorias que têm algum tipo de fórmula, algum tipo de sequência de eventos, a rede ela trabalha com um processo que tende a ser um pouco mais lento, com a questão do chão de fábrica, né? E as variáveis tendem a ser analógicas, essa é a única diferença, né? Então, por exemplo, você tem lá mensagens do tipo meça uma determinada quantidade de massa, o exemplo ali são 7,341 quilos de algum conteúdo, e aumente a temperatura lá, por exemplo, para X graus Celsius, graus Fahrenheit, adicione tantos mililitros de um determinado reagente, né? Então, também são informações de controle. Como o processo ele demora um pouquinho ali para ser executado, né, para você adicionar uma determinada quantidade de produto, ou para você subir ou diminuir a temperatura, não é uma coisa instantânea, não é tipo ligue e desligue, né? A rede ela pode ser um pouco mais lenta porque o processo é um pouco mais lento, mas também não tem validação de usuário e senha. O que você tem são comandos, né, que às vezes já estão até pré-programados dentro do dispositivo. Então, o que você acaba tendo é uma interconexão de diversos tipos de sistemas de controle industrial e diversos tipos de supervisão, né, da aquisição de dados e do controle de dados dentro das organizações industriais ou dentro do elemento industrial de uma organização. Normalmente essas redes, por uma questão de segurança, elas são isoladas, né?
Então a gente tem uma figura em que a gente vê uma rede mais voltada para a parte industrial, separada da parte que está mais em cima, que tem a rede de gerenciamento, a sala de controle, a engenharia ali, né, a questão de processos, e existe um gateway, né, um conversor de protocolos que interliga essas duas redes. Problemas. Hoje nós temos aí dentro do ambiente industrial também a possibilidade da utilização de pequenos equipamentos, que são equipamentos portáteis, que podem ser facilmente conectados na rede. Existem algumas redes que permitem, né, a utilização de protocolos sem fio, de comunicação sem fio, na verdade, né, a parte física ali do enlace, e que permitem algum tipo de acesso não autorizado e, obviamente, busca-se sempre aí formas de atacar esse gateway, né, de atacar por meio da rede corporativa a rede industrial. Né? A rede corporativa é um pouco mais sensível porque é onde rodam as redes sociais, onde rodam os equipamentos de clientes, os equipamentos dos usuários, que podem trazer algum tipo de trojan, algum tipo de vírus, de rootkit, né? Algum tipo dessas de ameaça que a gente viu até agora e que pode, eventualmente, se não for bem planejado, atacar aí a tua rede industrial. Né? Um padrão de automação do Profibus, que também é bastante usado, é chamado de Profinet, que permite a implementação aí de soluções de automação, né, integradas, baseadas na Ethernet industrial. Então, a Ethernet é o padrão aí que a gente usa bastante em interligação físico-elétrica aí da nossa internet, né? Existe uma específica ali, ou mais voltada aí para utilização industrial. Isso faz com que exista uma necessidade de controle dos serviços que são relevantes, de preferência todos protegidos, não é? E esse controle de serviços relevantes, ele passa aí por questões de gerenciamento de dados, da arquitetura de dados, da arquitetura de comunicação, que se desdobra aí numa arquitetura de segurança das informações e segurança dos serviços de uma organização. Né? Então hoje a gente tem aí, por exemplo, práticas do ponto de vista do ITIL aí para a gestão de serviços e práticas do ponto de vista do COBIT para o planejamento estratégico das operações de TI dentro das organizações, que fazem com que a gente tenha que ter um planejamento e um mapeamento do que está disponível e dentro das organizações, e isso tende a facilitar a gestão de segurança. A ideia é que existe uma interligação, né, da parte de controle, supervisão e negócios que usa uma série de dados nas organizações. Se nós olharmos ali do lado direito, a gente tem ali os dados, né, com permissão de acesso, a gente tem o acesso aos dados, a integridade de dados ligado aos dados, a gestão de usuários e a camada de aplicação, que vai determinar aí uma tabelinha de que usuários têm acesso a que aplicações e que aplicações têm acesso a quais dados, a camada de gestão de acesso e de rede, a camada física e, finalmente, lá em cima, a questão do human element, né? O elemento humano que, ao mesmo tempo, tem que gerenciar tudo isso, ele tem que também ser gerenciado em todo esse processo. Então, reforçando, quando se fala em segurança, a gente tem que falar muito aí de treinamento, a gente tem que falar muito aí de conscientização e capacitação dos usuários para que todas as pessoas sejam um vetor de auxílio à segurança, aos requisitos de segurança aí dos dados e das redes, e não somente serem usuários, né? E usarem aquela expressão clássica, falar, mas isso eu não entendo, isso não é problema meu. É sim, a segurança é um problema de todos, né? Existe uma figura aí que é utilizada em alguns ambientes, principalmente industriais, que é o diodo de dados. Né? O diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente somente em um sentido. Ele bloqueia a corrente em outro sentido. Então, a ideia é que possam existir dentro das organizações
locais em que você tem um sentido único de tráfego de informações, né? Você tem, por exemplo, lá momentos em que você precisa da informação de determinadas áreas, mas somente aquela área é capaz de gerar as informações. Ou seja, ela não recebe nada de fora, ela só traz a informação, né? Ela só fornece informações. Então, usando esse conceito, a gente deve também implementar na nossa arquitetura de informação empresarial aqueles locais em que vão gerar algum tipo de informação para tomada de decisão, algum tipo de informação estratégica, em que somente eles têm acesso aos dados, somente eles trabalham e geram dados, e a partir dali eles só fornecem, ou seja, eles não recebem coisas de fora, né? Então isso faz parte aí também, não somente da parte técnica de isolar redes, mas também da questão de conscientização contra a segurança de informação e a arquitetura de informação nas organizações. Isso também, só para finalizar, deve ter um impacto cada vez maior em função do Smart IoT, né? Uma ligação cada vez maior e mais presente dos dispositivos diversos na internet, com consequente geração e disponibilização de dados, de falhas de segurança e o pior, né, o Smart IoT, ele pressupõe que os dispositivos vão ter algum tipo de inteligência. E, infelizmente, a nossa inteligência é para o bem e para o mal, né? Quanto mais capacidade os dispositivos tiverem de se comunicar, de gerar e de obter dados da rede, também mais eles vão ser explorados para fazer as coisas que eles não devem fazer, né? Deixo para vocês aqui algumas referências que foram utilizadas aí para a elaboração dessa transparência, que são interessantes conhecer do ponto de vista aí de gestão desses conteúdos diversos.